Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. E hoje, olha, o tema é daqueles que agitam o fim de ano, né? Completamente, bem na reta final. Uma notícia que caiu literalmente como uma bomba no futebol brasileiro. Bem agora, dia 30 de dezembro de 2025, a nossa missão aqui é simples. Vamos desmontar essa transferência peça por peça para entender o que ela significa de verdade. E vamos direto ao ponto, então. O zagueiro Vitão, de 25 anos, ele desembarcou essa manhã no Rio de Janeiro. As fotos já estão, enfim, por toda parte. Sim. E claro, ele não veio para ver os fogos em Copacabana, ele veio para fechar com o Flamengo. Exato. E o primeiro detalhe, que já mostra que isso é um negócio de peso, é a duração do contrato. Ele está lá para fazer os exames e assinar até o final de 2029. Uau, 4 anos. 4 anos. Hoje em dia, um contrato desses é uma declaração, sabe? O clube está dizendo, este jogador é uma peça fundamental do nosso futuro. Não é uma aposta de curto prazo. E tem um lado humano aí que me chamou muita atenção. Ele estava de férias. No Nordeste, Com a com a família. Exato. Podia ter esperado o ano novo, mas não. Interrompeu tudo, pegou um voo. Isso mostra uma vontade, uma ansiedade para que o negócio acontecesse, que é notável. Sem dúvida. E quando a imprensa o apanhou no aeroporto, ele foi super direto, disse só, estou feliz, muito feliz. Essa pressa é um sinal de comprometimento que qualquer clube, qualquer treinador adora ver. E tem outro detalhe aí que é ainda mais importante, eu acho. Qual? Ele já falou por telefone com o treinador, com o Felipe Luiz. Ah, isso é fundamental. É ouro. Mostra que não é só uma contratação da direção, sabe? É um movimento alinhado. O treinador já está pensando em como vai usar. A integração começa ali, antes mesmo dele assinar o papel. Exato, a integração começa na primeira conversa. E falando nisso, ele chega a ser o primeiro reforço para a temporada de 2026. Isso dá-lhe tempo, né? Para fazer a pré-temporada completa, conhecer os colegas, adaptar-se. Sem aquela pressão dos jogos a cada 3 dias. Chega na hora certa. Mas a minha pergunta é, por que o Vitão, especificamente? O que ele representa para a estratégia do Flamengo agora? E essa, para mim, é a questão central. O Vitão não foi uma oportunidade de mercado que surgiu do nada. Ele é tipo a personificação de uma nova política de contratações do clube. Uma mudança de filosofia? Exatamente. A diretoria rubro-negra definiu uma regra muito clara. O foco são jogadores com, no máximo, 26 anos. E o Vitão tem 25. O que é uma viragem, né? Se pensarmos no modelo anterior, de buscar nomes já consagrados, muitas vezes com 30 anos ou mais, Um modelo que deu certo, claro, mas que talvez... estivesse a mostrar sinais de desgaste. Precisamente. Agora, a visão é outra. É uma visão de negócio muito mais alinhada com o que os grandes clubes da Europa fazem. Não é só o rendimento em campo, é o valor como ativo do clube. Perfeito. Ao contratar um jogador de 25 anos com um contrato de 4 anos, o clube garante, em teoria, o auge da performance dele. E, ao mesmo tempo, protege o investimento. Se ele jogar bem, daqui a 2, 3 anos, ele ainda tem um valor de mercado altíssimo. Talvez até maior do que o que foi pago. Exatamente. É buscar o equilíbrio entre o sucesso imediato e a sustentabilidade a longo prazo. Faz todo sentido. Mas para fazer uma aposta tão grande, de longo prazo, é preciso ter muita, mas muita confiança no jogador. Sim, não só no talento. No profissional, no caráter. E parece que neste caso o Flamengo tinha um as na manga. Tinha o melhor as possível. A figura do diretor de futebol, o José Botto. Ah, claro, a ligação que eles já tinham. Exato. Não é só um diretor a ver vídeos. Botto e Vitão trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Eles conhecem-se. E conhecem-se bem. E isso muda tudo, né? Num mercado tão opaco, com tantos intermediários, essa confiança prévia é um atalho gigantesco. O Botto não está contratando uma incógnita. Ele sabe como o Vitão treina, como se comporta, como reage sob pressão. Ele está, no fundo, a eliminar quase todo o risco que uma contratação deste tamanho costuma ter. Sem dúvida. Essa relação pessoal deve ter acelerado tudo e deu ao Flamengo a segurança para avançar com força. Porque vale lembrar, a história dessa transferência não começou agora. É verdade, esta já é a segunda tentativa só este ano. Sim, no início de 2025, eles já tinham tentado, mas a negociação não andou por uma questão financeira. Eu lembro-me disso. Envolvia uma dívida que o Internacional tinha com o Flamengo pela compra do Thiago Maia, não era? Isso mesmo. O Flamengo queria abater parte do valor com essa dívida, mas na altura o Inter bateu o pé, disse não. E a conversa morreu. Morreu? O que nos mostra duas coisas. Primeiro, que o Vitão era uma prioridade absoluta há muito tempo, não um plano B. E segundo,
A persistência da direção do Flamengo. Exato. Não conseguiram da primeira vez, mas mantiveram o jogador no radar só à espera da oportunidade perfeita. E essa oportunidade, nossa, ela abriu-se de uma forma que parece um roteiro de filme. Quase inacreditável. Porque há menos de uma semana, o destino do Vitão parecia ser outro. Ele não ia para o Rio. Ia para Belo Horizonte. Estava tudo praticamente fechado com o Cruzeiro. Tão fechado que a imprensa de Minas Gerais já dava como certo. O acordo entre os clubes estava selado. E o que aconteceu a seguir é um estudo de caso fascinante sobre como estas mega transferências são frágeis. Um castelo de cartas. Perfeito. É um ecossistema muito delicado. A gente acha que é só dinheiro, mas é muito mais do que isso. E neste caso, uma única carta que ninguém esperava foi retirada e a coisa toda desmoronou. E o mais curioso é que o problema não foi o Vitão, não foi o dinheiro. Não. O problema veio de um terceiro jogador. Veio de um zagueiro chamado João Marcelo. Ele era a peça de engenharia que fazia o negócio funcionar. A transferência era complexa. O Cruzeiro pagava uma parte em dinheiro e enviava o João Marcelo em definitivo para o Inter para completar o valor. Uma operação triangular. O que é comum, mas sempre muito arriscado, porque depende da vontade de muita gente. E foi aí que o castelo de cartas ruiu. No último minuto, quando estava tudo pronto para ser assinado, o João Marcelo recusou-se a ir para o Internacional. Ah, sério? Simplesmente disse não? Simplesmente disse não, não quero ir. E essa recusa, a vontade de um único jogador, implodiu a estratégia de 3 clubes gigantes. O negócio com o Cruzeiro morreu na praia. Completamente. É incrível, mostra o poder que um jogador pode ter, mesmo não sendo a estrela da negociação. A decisão dele criou um efeito dominó que mudou o mercado. E com a porta do Cruzeiro a fechar-se de forma tão violenta, o Flamengo viu uma autoestrada a abrir-se à sua frente. E agiu rápido. Com uma velocidade e uma precisão cirúrgica. É nestes momentos de caos do rival que os clubes mais bem preparados mostram a sua força. Enquanto o Cruzeiro estava a digerir o fracasso, o Flamengo reabriu as conversas com o Inter. Mas desta vez com uma proposta totalmente diferente. Ok, então vamos a isso. Se o negócio complexo, com troca de jogador, falhou, o que o Flamengo pôs na mesa que foi tão irrecusável? Imagino que tenha sido uma proposta muito mais direta. Foi mais do que direta, foi inteligente. E aqui entramos nos números que são impressionantes. O valor total da operação anda à volta dos 10 milhões de euros, o que dá aí uns 65 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas a genialidade, na minha opinião, está na estrutura do pagamento, não só no valor total. Ok, então como é que esses 10 milhões de euros foram divididos? Foi uma jogada de mestre em 3 partes. Primeiro, o Flamengo recuperou aquela ideia antiga, a da dívida do Thiago Maia. O Internacional devia 4,5 milhões de euros ao Flamengo. Certo. Em vez de esperar para receber, o Flamengo disse: esqueçam a dívida, considerem na paga. Esses 4,5 milhões são a primeira parte do pagamento pelo Vitão. Uau! Isso é brilhante. Não é? Eles transformaram um ativo financeiro, que podia demorar a receber, em poder de compra imediato. Resolveram um problema antigo e contrataram um reforço na mesma operação. Exatamente. Contabilisticamente é uma jogada espetacular. Segunda parte. O resto do valor, os 5,5 milhões de euros, o Flamengo comprometeu-se a pagar à vista. Dinheiro na mão. Dinheiro vivo. Para um clube vendedor como o Inter, que acabou de ver um negócio complexo falhar, ouvir pagamento à vista é música. Remove toda a incerteza. É um argumento de venda potentíssimo. Depois da frustração de depender da vontade de outro jogador, receber uma oferta limpa de dinheiro na conta, deve ter sido um alívio enorme para a direção do Inter. Foi o fator decisivo. E ainda tem um terceiro elemento. Ainda mais. Sim, uma parte do valor total foi estruturada como luvas, que é um bônus de assinatura pago diretamente ao Vitão. Isso serve para adoçar o negócio para o lado do jogador, para garantir que ele também se sinta muito valorizado desde o primeiro dia. Portanto, se juntarmos tudo, o Flamengo não apareceu só com mais dinheiro. Apareceu com uma solução mais inteligente, resolveram um problema para o Inter, ofereceram segurança com dinheiro à vista e ainda agradaram ao jogador. É a definição perfeita. Superaram a concorrência não só com poder de fogo, mas com astúcia. Foi uma demonstração de força em todas as frentes: financeira, estratégica e de agilidade. Souberam ser pacientes durante um ano e, quando a oportunidade surgiu, foram letais. E quando a gente conecta todos estes pontos, a imagem que se forma é
É muito clara, não é? Isto não é só a história de um jogador que mudou de clube. É quase um manual de como um clube topo opera no futebol moderno. Sim, tem várias lições aí. A lição número 1. Ter uma estratégia clara, com uma política de idade, e não se desviar dela. Lição número 2. Usar as finanças de forma criativa. Transformar uma dívida a receber, que é uma dor de cabeça, num trunfo para uma compra. Isso é gestão de alto nível. E a lição número 3, que talvez seja a mais importante. Ser paciente, mas ser implacável. Monitorizar o alvo, esperar que as circunstâncias mudem, como o colapso do negócio do Cruzeiro, e quando a brecha aparece, atacar com tudo. E não podemos esquecer o fator que está por baixo de tudo isto. As relações pessoais. A confiança que o José Boto já tinha no Vitão. Foi o óleo que lubrificou a engrenagem. Exatamente. Foi o que permitiu que o Flamengo agisse com tanta certeza e rapidez. Todos esses elementos juntos, persistência, estratégia, poder financeiro e confiança, foi o que tornou esta transferência possível. Então, para fecharmos a nossa análise, fica uma reflexão. O Vitão chega como o primeiro reforço para 2026. Ele é o símbolo de uma nova política, foi contratado através de uma operação financeira super sofisticada e depois de uma reviravolta de filme. A pergunta que fica no ar é muito mais profunda do que será que ele vai jogar bem? A verdadeira questão é: esta contratação, com toda a sua história e complexidade, representa um ponto de viragem definitivo no modelo de gestão do Flamengo? É uma boa pergunta. Estamos a testemunhar o fim da era das contratações de oportunidade baseadas em nomes famosos e o início de um modelo mais frio, mais calculado e sustentável, muito mais parecido com o de uma grande corporação europeia. Porque, se for esse o caso, o impacto disto no futebol brasileiro pode ser muito, muito maior do que apenas mais um zagueiro a vestir a camisa do Flamengo.